Quando tiver sido atingido um certo grau de sucesso na objetivação de nossas emoções e desejos, poderemos então começar a exercer um controle mais direto sobre eles. Então, ontem a gente falou sobre as emoções, como observá-las, né, para começar a reconhecê-las e observá-las de um patamar mais acima, no qual a nossa consciência percebe as emoções e os pensamentos como uma ferramenta, como algo que são atributos que podem ser observados, podem ser controlados e podem ser utilizados. Então, ontem foi mais em relação à observação e hoje a gente vai ver como então exercer um controle mais direto sobre eles. Lembrando que essa leitura comentada é do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, do Dr. Taimane, que foi um teosofista, yogi e também químico. Então, a observação e a reflexão já devem ter desenvolvido a capacidade de discernimento entre as diferentes espécies de desejos e emoções. O que temos de fazer agora é evitar a expressão de desejos e emoções que não estão em harmonia com nossos ideais e permitir somente aqueles que nos ajudam no caminho que estamos trilhando. O simples esforço de observar os movimentos no corpo astral terá o efeito de eliminar algumas emoções. Algumas só de ser observada elas já ficam tímidas e morrem. Alguns desejos mais grosseiros e reduzir outros. Terá o efeito de eliminar algumas emoções e alguns desejos mais grosseiros e reduzir outros. Mas o discernimento e o controle devem ser praticados intensa e persistentemente. Note aí, discernimento, porque não adianta controlar sem discernimento, que é o discernimento que dá o parâmetro, né, de o que é válido e o que não é. Até que nos tornemos senhores absolutos de nossa vida emocional. E que somente os desejos e as emoções que aprovemos e bem deliberadamente permitamos encontrem expressão através do nosso corpo astral. É uma disciplina longa e difícil. E o grau de sucesso a atingirmos depende do nosso estágio de evolução, da intensidade do esforço e do zelo com que atacamos o problema. Eu adicionaria aí também que vão ter dias mais fáceis, dias muito tranquilos, e vão ter dias em que a coisa se torna bem difícil. Baseado no nosso astral, né, na nossa pressão, baseado na própria astrologia, né, qual que são os corpos celestes que estão influenciando naquele dia. A própria atmosfera ou notícias, né, que as pessoas estão comentando e pensando sobre o assunto, né, como por exemplo nesses momentos de guerra aí tá bem pesado, né, assim por diante. Aqueles em quem os princípios superiores de Budi e Atma, lembrando, Budi é relacionado à nossa intuição e Atma à vontade, né? Mas claro, é muito mais do que isso, né? São nossos corpos espirituais, o verdadeiro eu, e que às vezes se traduzem dessa forma em nós mesmos. Aqueles a quem os princípios superiores de Budi e Atma estão desenvolvidos em grau adequado, encontrarão a paciência e o poder necessários dentro de si mesmos para completar o trabalho, enquanto outros, menos desenvolvidos, cedo ficarão cansados da tarefa tediosa e desistirão dela, considerando-a um ideal inatingível. Devemos lembrar, porém, que a única maneira pela qual podemos adquirir controle sobre nossas emoções é pelo método longo e tedioso de esforço e prática constantes. Não há fórmula mágica que possa dar-nos domínio de um dia para o outro sobre nossa natureza inferior. Aliás, há que tomar cuidado, né? Atualmente na internet tem muitos influenciadores, muitos canais que prometem num final de semana a pessoa despertar Kundalini, se iluminar, né? Basta pagar e comprar o curso, né? Tomar cuidado com esse tipo de promessa, né? Mas há este pensamento para encorajar-nos. Então, logo este domínio tenha sido atingido, cessa a necessidade de exercer constante esforço nessa direção, e nossos desejos e nossas emoções automaticamente se alinham com os ideais e requisitos da vida espiritual. É mais ou menos como aprender um idioma ou aprender a tocar um instrumento musical. Inicialmente é bem difícil, a gente esbarra nas cordas, nas teclas, a gente tem que se esforçar para se lembrar de regras gramaticais ou de palavras simples, mas com o tempo a prática se torna fluida, e quando ela se torna fluida, ela como que se torna parte de nós mesmos e uma coisa natural, como aprender a andar, como aprender a dirigir. Você lembra quando foi aprender a dirigir, como era difícil? Depois a gente dirige sem nem precisar prestar atenção, né? Na aquisição
de controle sobre nosso corpo astral, seremos grandemente ajudados se compreendermos alguns pontos de importância prática. O primeiro ponto a ser anotado é que o controle sobre nossa natureza emocional pode ser adquirido somente em circunstâncias das quais procuramos, geralmente, fugir. Ou seja, é preciso a gente enfrentar aquelas que normalmente nos causam a aversão, né? Nos causam a vontade de negar isso, né? Fazer outra coisa, distrair, porque aquilo nos causa uma dor interna, né? É somente em condição de pressão e tensão que podemos adquirir o domínio consciente sobre nossa natureza inferior, o que é um pré-requisito para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, uma tensão interior, né? Como conta-se na história da iluminação de Buda, que primeiro no palácio viu que não era com a corda frouxa se chegava à iluminação. Depois ele virou um arhat, um sannyasi, um yogi, e com automortificação e levou até o limite, né, o corpo, as disciplinas, para depois perceber que estava naquele justo meio, na tensão justa, nem muito frouxo, nem muito esticado. Estava a chave para o autoconhecimento, a autoiluminação. É somente quando vivemos cercados por objetos atraentes que podemos desenvolver vairagya. É somente quando temos de lidar com pessoas que antipatizam conosco, nos contrariam ou mesmo nos odeiam, que podemos desenvolver paciência e serenidade sublimes, que são a marca do domínio sobre o eu inferior. Interessante comentar aqui também isso que ele falou, né, de lidar com pessoas que antipatizam conosco, nos contrariam e mesmo nos odeiam. O Carlos Castanheda, na sua obra, diz que o seu mestre Dom Juan também fala sobre isso. Ele chama de os pequenos tiranos, que são pessoas que conseguem nos tirar do nosso centro, que nos perturbam. E elas são os melhores mestres possíveis. Inclusive, Dom Juan disse que na época em que os espanhóis invadiram a América e começaram a ter controle de vida e morte e até dizimar os índios, aquele foi um período realmente fantástico, porque ele diz que eram os pequenos tiranos perfeitos, que tinham poder de vida e morte sobre eles, o que forçou com que, claro, alguns apenas se desesperaram, mas aqueles que eram verdadeiros guerreiros e xamãs tiveram uma oportunidade de um treinamento que nunca poderia ter sido feito se não fosse esse tão grande poder que os espanhóis tinham sobre eles e forçava eles a esse controle interior. Então, pessoas que antipatizam conosco, nos contrariam ou mesmo nos odeiam, podemos desenvolver paciência e serenidade sublime, são a marca do domínio sobre o eu inferior. É fácil ficar calmo e imperturbável quando estamos em circunstâncias tais em que nossa paciência não é posta à prova. É fácil ser virtuoso quando não há tentações, mas somente aquele que permanece calmo e puro em circunstâncias difíceis deve se considerar senhor de sua natureza inferior. Deve ser assim, completamente óbvio, que se levamos a sério a difícil tarefa de subjugar nossa natureza inferior, devemos recusar fugir de circunstâncias difíceis ou mesmo penosas que frequentemente nos vemos envolvidos. Por outro lado, devemos deliberadamente usá-las para desenvolver as qualidades características que nos possam trazer. E aqui eu me lembro também de uma pessoa que eu considero um grande professor, que uma vez me perguntou, né? Samuca, você paga para não se incomodar, né? Eu falei, Ele falou, pois é, você tem que pagar para se incomodar. Na época eu não entendi direito, mas agora faz total sentido, né? Pagar para se incomodar. Podemos mesmo fazer um desvio e nos colocar, às vezes, em circunstâncias difíceis, para experimentar e desenvolver as qualidades que desejamos, ainda que isso geralmente não seja necessário. Os senhores do karma nos enviam karma de natureza conveniente ao nosso estágio de desenvolvimento, e quanto mais fortes nos tornamos, mais severas serão as provações a que seremos submetidos. Estamos vivendo num cosmo e as circunstâncias em que o indivíduo é colocado não são somente as que ele merece, mas também as que lhes são convenientes para seu desenvolvimento no estágio em que se encontra. Nossa vida diária irá fornecer-nos, portanto, muitas oportunidades de adquirir controle sobre nosso corpo astral, desde que nos dediquemos a essa tarefa com seriedade. E às vezes a gente percebe pessoas que perdem o seu controle interno com coisas tão
simples, mas parecem simples para nós, porque talvez a gente já tenha superado aquela prova, mas da mesma forma, coisas que nos tiram do nosso normal, que nos atrapalham, que nos deixam confusos, outras pessoas que passaram já por essa prova podem perceber e dizer, nossa, como que a pessoa se atrapalha com essa coisa sem importância, né? Então, na verdade, a gente vai recebendo o karma, que é o nosso karma de maior utilidade possível, para que a gente vá justamente ganhando domínio, ganhando mais consciência, mais discernimento, né? Mais viveka, e vá cada vez mais ampliando a nossa consciência e o controle sobre os nossos veículos inferiores. Pode surgir a seguinte questão na mente de algumas pessoas: o que restará para viver se dissecarmos e analisarmos nossas naturezas de desejo e emoção dessa maneira inclemente? Eu já ouvi isso. Tipo, você não vai mais viver? É o contrário, né? O gosto pela vida depende não somente dos desejos e das emoções, mas também de nos identificarmos com eles, imaginando que sentimos esses desejos e essas emoções. Eis uma questão pertinente. Na verdade, aqueles que tentam subjugar seus desejos, experiência amarga, de verificar que sua vida tornou-se um vazio e, segundo as aparências, não merece ser vivida. Muitos aspirantes não podem enfrentar essa provação, perdem a coragem, caem outra vez na antiga vida com todo o prazer proveniente da identificação com sua natureza de desejo. E todo o sofrimento que advém disso também, descontrole e escravidão, né? Acho que ele vai falar algo sobre isso. Mas de acordo com aqueles que adotaram essa classe de disciplina, essa é uma fase passageira, embora frequentemente penosa, e ante a qual o aspirante do conhecimento espiritual não deve recuar. Sim, é bem interessante porque no início, e por exemplo, até mesmo o budismo fala sobre se assentar no vazio, mas a verdade é que não é um vazio, parece vazio no início, mas esse vazio vai se tornando mais pleno do que qualquer outro tipo de emoção ou desejo pessoal. Só que é preciso tempo para a consciência aprender a perceber esse novo estado de coisas, né? Então, a qual o aspirante do conhecimento espiritual não deve recuar. À medida que nossa natureza inferior vai sendo subjugada e o corpo astral torna-se tranquilo e livre de impurezas, a luz de Budi, da nossa intuição espiritual, vai tornando-se cada vez mais capaz de brilhar através da mente e começa a dar-nos a paz que ultrapassa o entendimento. Quando o Budi ilumina a mente desta maneira, não somente nos permite ver os problemas da vida na perspectiva apropriada e sem ilusão, mas também nos dá o prazer desta bem-aventurança. Você deve ver o arquétipo do sábio, por exemplo, como ele está sempre sorrindo, né? Ele sorri por um motivo, e o motivo é justamente esse, Ananda, que é a nossa natureza essencial, natureza de prazer e bem-aventurança espiritual. As alegrias e os prazeres de nossa natureza inferior empalidecem sob a luz dessa bem-aventurança. Tal qual as luzes artificiais e mesmo a luz das estrelas e da lua desaparecem quando o sol nasce. A fim de ganhar essa paz permanente, essa bem-aventurança, temos de ser pacientes, resolutos, destemerosos ou corajosos e prontos a abandonar os prazeres temporários e as alegrias da vida inferior. Não devemos perder a coragem quando a vida parece triste e desolada, pois é somente quando ela parece ter entrado em declínio que estamos próximos do seu preenchimento. Temos, por outro lado, que trabalhar com grande zelo e intensidade na purificação de nossa natureza inferior e no adelgaçamento ou afinamento, né, do véu que oculta a luz da consciência superior. Aqui é importante também salientar, para quem conhece, né, a linguagem, estuda a teosofia, existe o Antakarana, que seria a ponte entre o nosso eu material e o eu espiritual. E se diz que justamente esse Antakarana, que é como uma ponte que une os dois, é fina. E com esse desenvolvimento que nós estamos falando aqui, né, ela vai engrossando, diminuindo de comprimento, né? Eu não sei porque que a câmera está fazendo isso, mas eu não vou parar dessa vez, tá? Enfim, já vai voltar. Então, ela era fina e comprida, e ela fica grossa e mais curta. Ou seja, nosso eu material e o eu espiritual se conectam de forma mais direta.
adelgaçamento do véu que oculta a luz da consciência superior, então significa algo nesse sentido. Tratando dos princípios gerais de controle atinentes ao corpo astral, é necessário mencionar os perigos da repressão. Pesquisas recentes em psicanálise mostraram os efeitos prejudiciais do represamento de emoções e desejos. E aqueles que tencionam tê-los sob controle fariam bem em se familiarizar bastante com os principais resultados obtidos nessa. Não é preciso entrar em pormenores sobre essa questão, mas a ideia básica que fundamenta os perigos das emoções e dos desejos reprimidos pode ser resumidamente indicada. De acordo com os resultados obtidos pelos investigadores nesse campo, qualquer desejo ou emoção reprimido forçosamente passa às regiões subconscientes da mente. E aí provoca e mantém certos sintomas patológicos que externamente não apresentam relação com a emoção reprimida. Ou seja, uma doença que a pessoa não consegue ligar com o motivo. Tais sintomas ou grupo de sintomas são tecnicamente conhecidos como complexos. Esses complexos foram um fator importante nas vidas emocional, mental ou mesmo física de uma pessoa. E ainda que ela não saiba, influenciam poderosamente seu comportamento e provavelmente também sua saúde, né? Os psicanalistas elaboraram uma técnica para resolver esses complexos pela remoção da tensão antinatural na psique, fazem que ela retome sua condição normal e saudável. Podemos ou não concordar com as teorias da psicanálise, mas o ponto a ser notado é que nossas emoções e os desejos representam energia psíquica. De acordo com a lei da conservação de energia, essa não pode ser aniquilada, mas mudada de uma forma para outra. Não podemos destruir a energia, uma vez que a geramos, mas nos é dado determinar a forma que tomará. Reprimindo um desejo ou uma emoção, conservamos a fonte fornecedora de energia intacta e somente desviamos a corrente de energia para a mente subconsciente, onde pode tomar toda a espécie de formas indesejáveis que acabam sendo ejetadas para a superfície. Se temos um cano d'água sem um registro, desejamos cessar a circulação de água, de nenhuma utilidade será enterrar a extremidade do cano no subsolo. A água continuará a fluir e cedo ou tarde virá à superfície de maneira caótica, com lama, detritos. Podemos, em vez disso, tampar o cano e assim parar a água ou utilizá-la de maneira mais conveniente, como, por exemplo, derivá-la para o jardim, estimulando assim o crescimento das plantas. Da mesma maneira, se não queremos um desejo, devemos parar de gerar a energia ou mudá-la para alguma outra forma desejável ou utilizável para o nosso progresso. Cessamos de gerar a energia quando compreendemos o desejo de maneira tão completa que simplesmente nos colocamos acima dele, como um adulto que percebe um hábito que tinha quando era criança e que não tem mais sentido, né? Da mesma forma, quando nos colocamos de um patamar acima na nossa consciência, percebemos alguns dos hábitos e desejos que não fazem o menor sentido, né? Isso é Viveka. Tornamo-nos tão intensamente conscientes da nossa verdadeira natureza que o desejo não mais nos afeta. Simplesmente morre, porque em tal caso é desligada a energia motora que o mantém vivo. Podemos, por outro lado, mudar a forma de energia, sublimá-la, como usualmente dizemos. E, na verdade, em determinado momento, nós percebemos que, inclusive, todos os desejos são inúteis, né? Que o nosso verdadeiro eu está para além dos desejos e das aversões. Mas, enfim, eu não vou entrar num sentido tão amplo aqui nesse momento, até porque não é o momento do livro. A nova forma de energia deve ser tal que nos ajude a progredir em direção ao nosso ideal, em vez de constituir um obstáculo. O problema da sublimação de nossos desejos e emoções é muito interessante e importante, mas não nos ocupamos aqui dos seus aspectos. Chegamos agora à questão da purificação e do desenvolvimento do corpo astral. E, já que nós já chegamos aqui, eu vou parar por aqui esse vídeo. E porque também a gente até passou do tempo hoje, já está 30 minutos de vídeo aqui, a gente se empolgou. Mas eu acho que foi necessário para não cortar a linha de pensamento, né, no meio do raciocínio ou no meio do desenvolvimento. E até porque amanhã eu estou indo viajar, eu vou ir olhar em loco as obras renascentistas e os templos iniciáticos gregos e volto no final de julho. Mas eu vou ir fazendo alguns shorts e alguns stories para compartilhar aí com vocês algumas reflexões, alguns insights que possam ocorrer nessa viagem, né? E também vou continuar
colocando ali no grupo, que você pode acessar pelo link showdeideias.com/grupo, alguns vídeos de resumos teosóficos e alguma outra coisa que eu acho conveniente e útil, né? Então, dito isso, vamos para a nossa meditação de encerramento. Eu já vou avisar que a câmera está falhando um pouco. Você não percebeu, porque toda vez que ela falhou, vou cortar no vídeo aqui, né? Mas agora durante a meditação eu não vou cortar. Então pode ser que a câmera trave, mas vai continuar, tá? Então, colocando os pés bem apoiados sobre o chão, coluna ereta. Língua no céu da boca, respiração lenta, profunda e desimpedida, abdominal. Vamos identificando a energia que circula pelo corpo, a vibração, o nosso duplo etérico. Batimento cardíaco. Calor que emana do centro do peito e se irradia por todo o corpo e para além dele. Maxilares, articulações relaxadas. Corpo relaxado, descondicionado, pacificada a emoção, vazia a mente. Olhos fechados. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício para todos os seres sencientes. E agora pode permanecer em meditação por quanto tempo for necessário.